Você diz que está esperando clareza, diz que está respeitando o seu processo, diz que a sua energia ainda não está alinhada. Mas e se nada disso for rendição? E se for só o medo com um vocabulário mais elegante? Bom dia, eu sou Paula Jardim e essa é a sua pílula de sucesso da semana. Porque sucesso não é o que você faz uma vez, é o estado interno com que você começa todos os dias. Essa semana eu me peguei em uma armadilha. E não foi uma armadilha óbvia. Não foi preguiça, não foi falta de vontade, foi algo muito mais sutil e muito mais perigoso. Eu tinha duas coisas para fazer. Em uma delas, eu sabia que precisava estudar um pouco mais, me preparar melhor para ser mais precisa na ação. E isso era legítimo. Mas na outra, eu simplesmente não estava fazendo. E quando fui olhar de verdade para dentro, percebi que não era falta de preparo, era falta de garantia. Eu não estava agindo porque não tinha certeza do resultado. E aí, eu me fiz uma pergunta desconfortável. A mesma pergunta que eu quero deixar com você hoje. Onde é que eu estou chamando atraso de rendição? Porque é isso que a maioria de nós faz. A gente para e dá um nome bonito para a parada. Existe um conceito que organiza tudo isso. E eu chamo de armadilha da receptividade. E ela funciona assim: receptividade sem ação não é fé, é evasão. Quando você quer alguma coisa e fica esperando o sinal, esperando o momento, esperando a sensação certa, você acha que está em fé. Mas fé não é isso. Fé é movimento sem garantias. Fé é agir antes de ter a evidência, é enxergar o que você quer o dia inteiro e dar o próximo passo mesmo sem ver o caminho todo. A passividade é o contrário. A passividade é o jogar o jogo da vida para não perder. É esperar, é adiar, é ficar parado enquanto chama isso de sabedoria. E aqui está o detalhe que torna isso tão perigoso. O detalhe que poucos percebem. Os dois estados, tanto o de fé como o de passividade, parecem calmos. A fé é calma. Você sabe quando está nela. Você não tem pressa, não tem ansiedade, tem só uma certeza interna tranquila. Mas a passividade também é calma. Ela também é silenciosa, também é serena. São quase idênticas por fora, só que uma cria resultado e a outra cria fracasso. E é por isso que tanta gente vive estagnado sem perceber, porque a estagnação delas não dói. Ela é confortável, ela parece paz. Deixa eu te mostrar os dois lados com clareza, porque a diferença entre eles é o episódio inteiro. De um lado está a fé que se move. A fé que se move é coragem com confiança. É você decidir continuar caminhando mesmo sem ter todas as respostas. É a ação que nasce de uma decisão, não do desespero. Ela pode ser tecnicamente imperfeita, pode vir com temor, com dúvida, com insegurança, mas ela se move, ela testa, ela ajusta o caminho. E a fé que se move tem uma marca registrada. Ela age e a ação traz a próxima ação, que traz a próxima. A clareza vai se construindo durante o processo, nunca antes dele. Do outro lado, existe a espera que se disfarça. A espera que se disfarça é o medo vestido de maturidade. É o seu cérebro sofisticado criando justificativas também sofisticadas. Porque uma pessoa comum, quando trava, diz: eu estou com medo.
Mas uma pessoa consciente, uma pessoa que estuda, que se desenvolve, ela não diz que está com medo. Ela diz: eu estou observando o meu momento, estou esperando clareza, minha energia não está alinhada. Talvez eu precise recalcular a rota. E às vezes, isso é verdade. Talvez você só precise mesmo de mais preparo. Mas às vezes, e essa é a parte difícil, isso é só o medo com um vocabulário mais elegante. A diferença entre os dois lados não está nas palavras, está numa pergunta só. Depois de toda essa reflexão, você se move ou você só fica mais sofisticado na sua parada? Eu te contei no começo que me peguei nessa armadilha essa semana. Agora deixa eu te contar o que eu vi quando olhei de verdade. Eu estava atribuindo a minha falta de ação a questões técnicas. Preciso me preparar mais, preciso entender melhor sobre isso antes de agir. Mas quando eu fui honesta comigo mesma, eu vi que não era técnico, era emocional. Eu não queria agir no caos, eu não queria me mover sem ter um chão firme embaixo dos pés. E sem perceber, e isso é o ponto, sem perceber, eu comecei a exigir um estado interno perfeito para me mover. E aí eu tive a percepção que virou o coração desse episódio. Eu percebi que estava tentando sentir certeza antes de agir. Eu vou repetir mais uma vez, devagar, porque é sutil demais. Eu estava esperando sentir certeza para depois agir, quando na verdade é o contrário. É a ação que cria a certeza. Eu nunca fui verdadeiramente certa de nada antes de agir. A certeza vem depois, sempre depois. E eu preciso te dizer uma coisa sobre mim, porque talvez seja sobre você também. Eu sou muito conectada ao sentir. Isso é uma potência. É o que me permite perceber, captar, conduzir as pessoas com profundidade. Mas o sentir vira prisão quando ele se torna pré-requisito absoluto para agir. Porque a vida real não entrega expansão só nos dias de inspiração. Ela não espera você estar no estado perfeito. E se você condiciona o seu movimento a sentir tudo alinhado primeiro, você vai esperar para sempre. Isso não é respeitar o seu processo. Isso é se abandonar, enquanto chama de autocuidado. E eu vejo esse mesmo padrão o tempo todo em quem eu acompanho, principalmente em empresários que já chegaram em um nível confortável. A pessoa já tem resultado, já fatura bem, e aí ela quer ir muito além, mas prefere continuar vencendo no nível atual do que correr o risco de falhar rumo ao próximo nível. Ela chama isso de prudência, de maturidade, de estou consolidando antes do próximo salto. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes é só o medo de sair do conforto. É a espera que se disfarça. E enquanto isso, o atraso vai destruindo o momentum e reforçando a identidade antiga, a identidade de quem fica. E então, como você sabe de que lado você está? Você faz uma auditoria interna, honesta, sem vocabulário bonito. Primeiro pergunte: onde eu estou esperando permissão? Esperando alguém aprovar, esperando o ambiente liberar, esperando o sinal externo chegar. Permissão é quase sempre evasão. Segundo, o que eu estou adiando agora? E quanto isso está me custando? Não o que você adia em geral, o que você adia agora, essa semana. E o preço real disso, em dinheiro, em tempo,
em quem você está deixando de se tornar. Terceiro, e esse é o mais revelador, essa pausa está me dando paz ou está me dando peso? Porque existe um sinal muito claro. Quando a pausa é rendição verdadeira, ela traz descanso. Mas quando a pausa começa a gerar peso, culpa, perda de potência, sensação de que você está se abandonando, isso já não é rendição. Isso é estagnação sofisticada. E quarto, eu estou esperando clareza total para agir? Porque clareza total antes da ação quase nunca existe. O que existe antes é uma intuição, uma direção, um desejo, uma sensação de expansão. E depois, movimento. A clareza vem andando. A chave que organiza tudo isso é uma só. E eu quero que você leve ela com você. Ação alinhada não é a mesma coisa que a ação perfeita. Talvez você esteja associando alinhamento com certeza absoluta, com ausência de dúvida, com ausência de medo. Mas os maiores movimentos da sua vida raramente vão vir assim. Eles vêm com temor, com vulnerabilidade, com eu não sei exatamente, mas eu vou. Uma ação alinhada pode até ser imperfeita tecnicamente. Ela só não nasce do desespero, ela nasce da decisão. Você diz que está esperando clareza, você diz que está respeitando o seu processo, você diz que sua energia ainda não está alinhada. E às vezes é verdade, mas você já sabe, agora você já sabe, que às vezes é só o medo bem vestido. A fé e o medo moram na mesma casa, só que em andares diferentes. Os dois são invisíveis, os dois parecem calmos, e você escolhe todo dia em qual deles você vai morar. A fé madura não é agir descontroladamente, e também não é esperar garantia emocional para se mover. A fé madura é mais profunda que isso. Ela diz: eu não tenho todas as respostas, mas eu não vou me abandonar enquanto eu descubro. Então a pergunta que fica é: o que você está adiando agora? E que nome bonito você está dando para esse adiamento? E mais importante, você consegue dar o próximo passo hoje, mesmo sem sentir a certeza que você tanto queria sentir antes? Porque a certeza não vem antes, ela vem depois. Ela vem andando. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem um novo episódio do Bom Dia Sucesso aqui no canal. Se você sente que chegou o momento de não só entender isso, mas de aplicar isso de forma consistente na sua vida, eu deixei na descrição algumas formas de aprofundar esse processo comigo. Tenha um bom dia e um bom sucesso. Bom dia, sucesso com Paula Jardim, a voz que sustenta a prosperidade.